nossa Nutri, Angélica Longo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Deixa eu ativar. Aí. Oi. Foi. Oi, Adri. Oi, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Legal. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu quero dar as boas-vindas, né, ao pessoal que está chegando aí aos nossos grupos de desafio, a quem já está há mais tempo. Toda quarta-feira a gente tem esse encontro aqui e quando é início de grupo, eu procuro estar com vocês para explicar um pouco mais. A Adri falou muito bem sobre as regras, né? Que a gente precisa de foto, de tudo, mas lembrando que o que a gente vai promover aqui é uma transformação. Como ela falou bem, a gente chama de evolution porque é a evolução do seu organismo, do seu corpo. Então, a gente quer ajudar cada um de vocês a pensar como melhorar cada dia para ter qualidade de vida com longevidade. A gente quer aqui ir melhorando, mas viver muito tempo. Então, tudo que a gente faz, a gente tem um padrão, né, que a gente segue, que é a filosofia da nutrição, da boa nutrição, dentro dos pilares, o que a gente usa. Então, a gente usa a suplementação, né, a dieta suplementar da Herbalife como um poderoso aliado na nossa mudança de hábitos. E a cada quarta-feira que a gente estiver aqui, a gente vai falar de temas para ajudar a que todos comecem a construir uma nova mentalidade em relação à alimentação. Porque comer, né, o alimento é uma das certezas que a gente tem que vai fazer isso até o fim do dia, na verdade? De uma forma ou outra, a gente sempre vai estar se alimentando. E cada dia a gente tem os nossos desafios. Ou é de rotina, ou é desafio do trabalho, enfim, os nossos desafios quanto à alimentação. Então, a gente vai ajudar a construir uma rotina saudável e que vire um estilo de vida, né, para a gente viver bem. Então, a gente vai falar sobre como resistir às tentações. Eu sou nutricionista já há mais de 20 anos e conheci essa nutrição há 13. Eu me encontrava nessa forma. Então, a gente vai procurar passar para vocês dicas práticas, onde a informação vai ser utilizável diariamente. Né? Eu aí nessa foto da esquerda eu tinha 28 anos, um filho só, já era formado e já trabalhava em consultório. Depois dessa foto, eu engordei mais 14 quilos, com todo o conhecimento que eu tinha. Então, eu não conseguia controlar meu peso. Apesar de saber muito, não conseguia executar no meu dia a dia. E essa foto da direita foi o meu primeiro plano de 15 dias. Eu sequei 5 quilos, consegui manter por 3 anos. Tive minha terceira gestação e veio melhorando a minha forma o máximo possível dentro da nossa filosofia, né, da boa alimentação, da suplementação, do sono, da mentalidade, da atividade física, procurar me melhorar a cada dia. Vou fazer 47 anos e a gente consegue melhorar mesmo. As pessoas, a gente vê os antes e depois, a gente até se assusta, né? Que vai parar onde? Daqui a pouco está todo mundo engatinhando. Então, a gente vai falar hoje sobre como resistir as tentações que fazem a gente burlar o nosso projeto de controlar o peso. Para isso, a gente precisa entender um pouco da realidade da nossa alimentação. Esse slide aí mostra como que era o hábito alimentar da maioria, né, dos brasileiros e da população em geral, há anos atrás, como era antes e como é hoje. Antigamente, além da oferta de alimentos ser muito menor em relação à qualidade, de melhor qualidade e menor oferta, a atividade física era maior. Então, a gente consumia menos, quantidade menor de alimento, em torno de 200 quilos por ano por pessoa, e tinha uma movimentação maior. Hoje, nós aumentamos em 100 quilos, né, de alimentos por ano por pessoa e diminuímos a atividade física. Então, esse desequilíbrio vem fazendo com que as pessoas tenham excessos de toxinas e carências nutricionais. E isso independe muitas vezes do peso. Porque a gente trabalha assim com transformação corporal, mas tem gente que quer ganhar massa. Mas às vezes esse desequilíbrio está fazendo as pessoas terem essas consequências,
né? O estresse, às vezes azia. Muitas pessoas com envelhecimento precoce, não estou falando de aparência, a gente fala disso na disposição mesmo das pessoas, né? O organismo está envelhecendo mais, ansiedade, dor de cabeça, hipertensão. Se a gente lê todos essas consequências desse desequilíbrio, todos nós vamos lembrar de algumas pessoas que a gente conhece em algum desses, com algum desses sintomas. Né? E muitas vezes isso, na verdade, em 90% das vezes, a boa nutrição consegue sanar. Então, a gente trabalha com prevenção. Tá? A gente vai falar aqui de alguns comportamentos alimentares que podem ser gatilhos para burlar o seu controle de peso, o seu objetivo, o seu programa, e fazer com que você não consiga resistir às tentações. O comportamento alimentar, por exemplo, comer em frente à TV, ou com algumas distrações. Isso a gente precisa evitar. Comer estudando ou lendo. Quantas pessoas que a gente conhece que estão ali distraídas, não estão prestando atenção, acaba não tendo o controle, às vezes, da quantidade ou até da qualidade do que está comendo. Vamos evitar. Comer no trabalho. Muitas pessoas ainda têm esse mau hábito. Então, a gente vai... o que a gente pode fazer para minimizar a probabilidade de eu errar? Então, primeiro pensar em mudar hábito. Né? Tudo que eu fizer por 21 vezes vai virar um novo hábito, repetido por 90 dias vai virar um estilo de vida. Então, evitar comer em frente à TV, estudando ou trabalhando, prestar atenção naquele momento, mastigar devagar. As pessoas hoje vêm comendo com uma velocidade muito grande, tudo, né, acaba sendo mais apressado, e só atrapalha até o processo de digestão e assimilação dos nutrientes. Colocar pequenas porções de comida na boca cada vez que eu for me alimentar. Então, não é para ficar horas, mas é para parar e prestar atenção naquele movimento. Descansar o talher entre uma garfada e outra vai fazer com que você desacelere esse processo, vai te ajudar a se alimentar com mais qualidade. Então, e ficar cheio você não vai sentir. Fazer as refeições em um ambiente calmo e tranquilo. Eu sei que isso para muitos é muito difícil, mas aqui o que a gente quer é que a gente vá mudando aos poucos, cada um no seu ritmo, né? E ter muito cuidado, principalmente com os momentos armadilha. Aquele momento que eu estou muito estressada, muito nervosa, preocupada, triste ou cansado. É aí que entra o seu coach para te ajudar a escolher melhor os alimentos. Um dos grandes gatilhos que a gente tem, que atrapalha muito, ontem até conversando com uma moça, a gente falando do que o corpo precisa, entre micronutrientes, mas o corpo precisa de açúcar. Não, o corpo precisa de carboidrato bom para funcionar, para ter energia, mas não é necessariamente o açúcar. As pessoas têm esse mito na cabeça, né, que precisa comer açúcar, não pode ficar seco. Então, a gente vai entender um pouquinho o que são os carboidratos, que é o nutriente que vai se transformar em açúcar no organismo e que pode ser um dos principais gatilhos para quem quer resistir às tentações. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa abolir da nossa alimentação carboidratos simples e procurar substituir pelos complexos. Mas o que são carboidratos? O que é isso? Onde ele vai entrar na minha alimentação? Eles são biomoléculas, né? O que tem de mais abundante na natureza, é o que mais existe e mais facilmente a gente vai encontrar nas nossas escolhas. São necessários, sim, para a saúde, né, do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo usam o carboidrato como energia e o cérebro, para funcionar melhor, normalmente, ele vai usar somente carboidratos para dar energia para ele. Então, é importante. E tem os dois tipos, os simples e os complexos. Os complexos são aqueles alimentos que, além do carboidrato, eles contêm fibras, que vão ajudar no metabolismo desse carboidrato. Então, na maioria das frutas, nos legumes, nas verduras, exceto nas verduras, que a gente chama que a maioria nasce embaixo da terra, que são um carboidrato muito mais simples, a gente tem lista para isso, para te ajudar, e nos grãos. Então, o carboidrato complexo eu posso utilizar sim, e ele vai ser usado como energia sem necessidade de eu usar os carboidratos simples. Eles vão ajudar a que o açúcar seja metabolizado com uma estabilidade, então ele vai manter a nossa energia alta, mas sem os picos de glicemia que o carboidrato simples vai dar. Tá? O que são simples? E aí a gente vai lembrar bastante daquele momento, às vezes, que a gente come muito doce, né? Doce refinado, doces de festa, pães e massas.
cereais ou quentes ou frios, sucos de caixinha, principalmente muito adoçados com açúcar, e outras bebidas. Aí entrando os cafés, que o açúcar de adição é que é o grande vilão do café, e principalmente os refrigerantes, que não entram em nenhuma conta, nem com valor nutricional, nem com bebida hidratante, né? É um composto químico. Então, o carboidrato simples é aquilo que a gente, quando acaba de comer, sente uma certa euforia e, na sequência, dá uma leseira, vai. O que é isso? É o pico de glicemia que ele dá, que não é saudável, porque nesse pico de glicemia eu tenho uma liberação grande de insulina, raspo aquele açúcar, tem uma queda. Esse desequilíbrio constantemente vai me dar mais fome, vai fazer com que o meu corpo peça mais açúcar e vai dificultar o meu processo de controle de peso. Tá? Então, uma grande dica para eu me livrar dessas armadilhas é ler rótulo e não ler a tabela nutricional. Ler principalmente os ingredientes. O que primeiro aparece, ele aparece em ordem do que tem mais naquilo que você está escolhendo. Então, se tiver açúcar, sacarose, xarope de milho ou qualquer outro xarope, farinha de trigo ou branca ou enriquecida de ferro, né, também não é bom, porque tem carboidrato simples. Então, a gente precisa sempre prestar atenção na ordem que está listado. Se esses itens vierem em primeiro lugar, eles têm principalmente carboidratos simples na composição e pouquíssimo valor nutritivo. Então, eles precisam ser evitados. E não é só porque a gente está aqui no desafio, né? É porque a gente quer ter longevidade e quer ter saúde. Então, isso não é bom para ninguém. Isso inclui seus filhos, crianças pequenas, qualquer grupo, né, gestante, idosos. Isso é necessário evitar para qualquer grupo de pessoas. Então, quando eu for ingerir carboidrato, é sempre importante eu ter uma proteína, porque isso também vai favorecer o controle dos picos glicêmicos, né? E vai diminuir o risco do desenvolvimento de diabetes. Aqui é uma pergunta que me fizeram e que me fazem muitos, né? Se comer carboidratos à noite engorda. Então, não tem uma evidência científica conclusiva, né, que vai provar que se for carboidrato à noite, é isso que vai fazer a diferença. Então, não é o momento, somente o momento que vai levar ao ganho de peso, mas a ingestão diária. Você precisa fazer um controle, por isso a importância de você compartilhar com o seu coach a sua rotina, para que ele ajuste com você. Nós costumamos repetir os mesmos hábitos. Em 3 a 7 dias, o seu coach já vai ter uma ideia exata de onde você precisa estar ajustando. E vai ficar muito mais eficaz o seu programa. Tá? Então, não importa, na verdade, se você está comendo de manhã ou no meio do almoço, o seu corpo vai sempre transformar qualquer caloria extra em gordura. Então, conversa, né, ajusta ali os seus macronutrientes, que você vai conseguir ter um resultado muito maior. E evita sempre os carboidratos simples, eles vão ser gatilhos. E alguns integrais também podem ser gatilhos, se você tiver ele em excesso na sua alimentação, tá bom? Então, algumas dicas aqui para a gente finalizar. Como que eu posso me ajudar a não cair em tentação, né? Porque a gente, às vezes, dificulta a nossa vida. O que eu mais escuto, principalmente quem tem filhos em casa, é: mas as crianças gostam. Mas a gente tenta explicar que também não é bom para elas. Então, vamos tentar evitar. Se não é bom, né? Deixa os doces, por exemplo, não tem em casa. Né? Se você manter por perto, vai aumentar a vontade de comer, principalmente se você estiver num processo novo, né? Então, se você não tiver, vai ser muito difícil você sair para comprar, já que você está investindo na sua melhora, né? Na sua transformação corporal. Então, deixa para uma festinha, deixa para um momento de celebração, mas não tem em casa. Pratique atividade física, então não é sair virando atleta, mas pratique atividade física. As substâncias liberadas no exercício físico vão dar a sensação de prazer e bem-estar muito similares ao consumo de doces. Então não é que você vai parar do dia para a noite, mas você vai conseguir ir descobrindo, o seu organismo vai descobrindo novos prazeres. E isso vai te ajudando a ressignificar a sua relação com a alimentação. Opte por frutas, mas sempre com proteínas, porque a fruta é um carboidrato simples, porém ele é enriquecido com fibras, né, que vai ajudar naquela metabolização, mas com a proteína você vai conseguir um equilíbrio ali da sua glicemia muito maior. Então são doces, né, mas tem vitaminas, minerais, tem fibras,
pode optar aí por algumas com menor índice glicêmico, assadas aí no micro-ondas, com canela, frutas secas também é uma boa opção, mas sempre respeitando o seu momento, do seu programa, com as indicações dos nossos manuais, tá bom? Escove os dentes, né? Parece brincadeira, mas você fazendo isso logo após as refeições, você vai ter menor vontade de comer um doce, né? Então, acabou de se alimentar, vai lá, escova o dente, você vai facilitar o seu processo, vai se ajudar bastante. Faça sobremesas com menos açúcar. Não fique mais de 3 horas sem comer. A gente aqui orienta, né? Tem várias estratégias que você pode usar junto com o seu coach para ter um resultado temporário mais impactante. Mas aqui, como a gente trabalha a longo prazo, na nossa filosofia, a reeducação alimentar é um excelente aliado para isso, né? Então, não fica com fome. Se está dando ali 2 horas, deu 2 horas do intervalo da sua refeição para a próxima, te deu fome, já pode se alimentar. Deu 3 horas, não deu fome, não precisa. Deu 4 horas, não deu fome, você vai precisar comer alguma coisa. Então, é de 2 a 4 horas de intervalo. Porque quando vem a fome, o desejo de comer açúcar vai ser muito maior por ser uma fonte rápida de energia. O seu corpo vai pedir o açúcar geralmente nesses momentos, tá bom? Beba bastante água. A continha mínima que a gente faz é 35 ml por quilo de peso. Né? A água vai te dar a sensação de saciedade, pode enganar a vontade de comer doce e às vezes não é fome, né? Você está ali num hábito, estômago dilatado, vindo de uma rotina de muitos excessos, então quando a gente diminui ali caloria, o seu corpo começa às vezes a pedir, mas não é fome, porque usando a dieta suplementar você vai ter tudo que o seu corpo precisa, então é muito mais às vezes da nossa mente mesmo do que uma necessidade, tá? Esse aqui é polêmico, tem gente que fica, ai, mas como assim? Doe as sobras. Ficou com a sobra do final de semana de sobremesa e sabe que vai comer ou vai ficar tentado a comer pelo resto da semana, doa para os seus amigos, para familiares, para vizinhos, né? Divide a culpa, ninguém vai ter um excesso e você vai conseguir manter mais ali a sua dieta. Foque nos seus objetivos. Está empenhado na dieta, relembra todo o seu esforço e pensa 2 vezes antes de comer doce. O que eu gosto de falar aqui? Não fala eu não posso. Eu não gosto desse termo, eu nunca gostei. Porque é mentira se você falar, ver um brigadeiro ou um chocolate se você gosta muito, falar eu não gosto, não quero. Não, você quer. Você tem que se perguntar, precisa ser hoje? Vale a pena? Se você está focado e se você sabe que você vai ter, por exemplo, uma festinha, que você vai ter essa tentação, procura equilibrar. Não precisa passar vontade 100% das vezes, mas se você está empenhado, às vezes não vale a pena. A gente, assim, mudanças para melhor vão exigir um esforço maior. Então, coloca na sua cabeça e se dê um prazo para você se privar, às vezes, de algumas coisas. Tá bom? E lembre-se do chocolate amargo. Por que eu digo isso? Eu gosto muito do chocolate. E existem alguns doces, não tão doces, que podem te ajudar a não cair em tentação. Por exemplo, o chocolate amargo, 70%, como ele tem um sabor muito mais forte, menos açúcar, uma pequena porção já vai te ajudar a driblar essa vontade aí de comer doce. Tá? Deixa eu ver aqui. Parar de compartilhar com vocês, que era tudo isso que eu tinha para falar. E eu vou tirar algumas dúvidas aqui que o pessoal está me perguntando. Eu falo muito rápido, tá, gente? Mas eu procuro fazer sempre dentro das dicas coisas que eu consigo fazer. A Adri falou muito bem, todo coach que trabalha com vocês, ele passou pelo processo. Alguns estão passando há menos tempo, alguns já passaram há mais tempo, e daí, quando eu falo muito do momento da sua dieta. Então, a minha tentação hoje é diferente da tentação de quem está chegando. Então, o controle dos gatilhos, até você conseguir chegar o mais próximo do seu objetivo, você vai ter que ser um pouco mais disciplinado, mas é por um período. Depois disso, você vai conseguir, através do que você aprendeu aqui dentro desse programa, levar para o resto da sua vida. Então, a Lu está me perguntando aqui, no final de semana, vinho ou cerveja? Lu, tudo depende do momento que você está do seu programa. O que eu costumo falar? O álcool, ele vai atrapalhar o processo de emagrecimento. Não tem jeito.
Tanto que nós que já usamos há muito tempo, quando a gente faz o controle através da bioimpedância, um final de semana de excesso já impacta tanto no nosso índice de gordura, quanto na nossa idade biológica. Então, se para nós que já usamos o produto há 14 anos causa um leve estrago, imagina para quem está começando. Então, o que eu oriento? Dentro do período que você escolheu para fazer o desafio, foca pelo menos 15 dias zero álcool, zero. E 15 dias você coloca vinho de preferência. A cerveja ela tem uns componentes a mais para dificultar. O vinho ele tem os antioxidantes, então ele acaba, lógico que moderado, né? A gente não pode extrapolar, sempre intercalando com um copo da água, mas procura fazer 15 dias, pelo menos direto, zero álcool. O ideal é que faça os 30, tá? Do desafio. Mas, se não for possível, procura o máximo possível não usar, tá bom? Pessoal, eu falo rápido, né? Mas eu procuro aí deixar algumas dicas. O pessoal fica muito, mulheres principalmente, né? Na época do doce, né? Nas TPMs e tudo. Às vezes me perguntam sobre chocolate, se é ruim, se não é. Uma dica para quem usa, né? Tem em casa a nossa proteína, o nosso protein powder, que é uma proteína em pó. Usa uma colher grande dela quando for usar seu shake, ou num suco no meio da tarde, ou numa fruta, que ela vai ajudar a diminuir os desconfortos, né, para a mulher que sente. As nossas barras de proteína, pode colocar 10 segundos no micro-ondas para ela dar ela fica mais cremosa para você comer. É um chocolate proteico, então também vai te ajudar a burlar os doces. E é isso. Era isso que eu queria passar para vocês. Hoje eu fui um pouquinho mais rápida, né, Adri? Não sei se a Adri está aí. Angélica, Oi, meu. Oi. Cortou um pouco o que você falou. O que seria interessante para nós mulheres usarem? A proteína? Na TPM, tem muitas mulheres que ainda TPM. sentem muito desconforto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. A proteína, ela ajuda a diminuir os desconfortos e a vontade de doce. Então, a gente costuma orientar a colher, as costas da colher medida do shake, mas nesse período pode usar ela cheia até 3 vezes a 4 vezes ao dia, ou com suco, ou com fruta, ou no próprio shake, para ajudar a diminuir o desconforto. Tá? E a barra de proteína, para quem gosta muito de chocolate, a dica que é o que eu faço, eu coloco 10 segundos, não pode ser nenhum um a mais, nenhum a menos, que ela dá uma amolecida, então ela fica mais cremosa. Então, para mim, ela sacia um pouco mais, fica bem gostosa. Valéria, fruta à noite? Pode, mas lembrando que fruta sempre com uma proteína. Então, eu vou comer a fruta, um pedacinho de queijo junto, ou um iogurte desnatado, ali natural, tá? Mas pode. Evita as frutas com alto índice glicêmico, principalmente nesse horário, tá bom? Acho que eram essas as dúvidas, Adri. Existe uma regularidade de horários das refeições que ajuda no ganho ou na perda de peso? Sim. A gente sempre procura ajustar, Samuel, a sua rotina, tá? O que a gente orienta? O de jejum sempre com shake, e a partir desse horário, dependendo do seu objetivo, se é ganho de massa, faz intervalos a cada 2 horas e precisa aumentar a caloria boa, então escolher bons alimentos, mas com quantidade, para ganho de massa, a cada 2 horas. Se é controle de peso, intervalos aí de 2 a 4 horas, de preferência de 3 em 3, proteína sempre para qualquer um dos casos, e carboidrato de vez em quando. Tá? Mas o que a gente costuma orientar é fazer os intervalos, e dentro dos que você escolher fazer, sempre ir junto com o seu coach para ele te ajudar na qualidade, porque às vezes a gente se preocupa com a caloria, mas esquece que tão importante quanto diminuir ou aumentar calorias é da onde que está vindo essa caloria. Porque um brigadeiro e uma maçã têm a mesma caloria. E eu tenho absoluta certeza que as escolhas aqui vão ser bem variadas, entre qual das 2 calorias, né, a gente vai usar, tá bom? Deu para entender, Samuel? Esclareceu? Legal.
Maravilha, Angélica. Acho que era isso. O pessoal acho que tinha que perguntar, perguntou. Muito obrigada pela presença de todos. Aproveitem, tirem proveito dos grupos. As perguntas que são lançadas lá, se o coach do dia não responde, a Angélica está anotando para estar sempre respondendo nos webinários, ok? Então, muito obrigada. Tem mais uma pergunta? Sim, não é nem pergunta. Depois, se a Angélica puder colocar no nosso grupo lá, até para a gente poder passar para os nossos clientes os carboidratos complexos para a gente estar indicando, mostrando para os clientes quais são os melhores para eles estarem se alimentando. Lidiane, a gente tem uma novidade que acho que eu esqueci de falar, Adri. A gente está reformulando, porque a gente colocou o nome Evolution nesse grupo, a gente está fazendo há 2 anos, a gente teve um ajuste, e o nome Evolution é porque a gente vai estar sempre evoluindo. As coisas vão mudando, né? As necessidades vêm aparecendo, e a gente está reformulando o nosso guia, o nosso manual. A gente tem algumas recomendações como padrão que a gente usa, e dentro desse manual, Lidiane, vai para vocês, né, lá no grupo de coaches, para todos terem acesso, vai ter o manual dos coaches e o manual do cliente, tá? A gente está só acabando pequenas upgrades que a gente está fazendo ali para melhorar ainda mais o material, né, Adri? E a gente está mandando aí para vocês em breve. E o que eu quero pedir aqui em nome de todos os Master Coaches, né, e dos coaches, é que a gente estimule o nosso cliente a participar das quartas-feiras. É só 30 minutos, né? A gente procura fazer aí das 21h30 às 22h. Então, é com informação para que eles entendam que o processo é igual para todos, para que eles aprendam mais e para a gente, pelo menos, se conhecer um pouco mais aqui nesse momento, tá? Então, dessa forma, por isso que a gente não é que a gente não dá informação no grupo, a gente sempre vai dar, mas esse momento aqui é um momento para eles também terem a segurança que vão poder aprender direto da fonte. Mas o manual está sendo preparado aí, tá? E aguarde, Lidiane, que a gente vai passar muita coisa legal aí para vocês, tá? Maravilha, isso aí. E uma das coisas que eu gosto de lembrar é que eu sempre falo para os meus clientes, eu dou 6 dicas, 6 alimentos que eles podem comer à vontade. Então, lembra assim, o shake, na dúvida, bota mais um shake, não precisa ser só 1 ou 2 vezes. Na dúvida, um shake sempre é acertado. Os chás, quanto mais chá, mais vai queimar gordura. Né? Os tabletes e os suplementos também ajudam a minimizar, principalmente a base de fibras. A gente tem 3 tipos de produtos à base de fibra: Fiber Bond em tablets, fibra em pó e o Fiber Concentrate líquido, que é uma delícia. Carboidrato no estilo de vegetais também, você pode comer tranquilamente, água tranquilamente e proteína. Gente, olha, foca na lista de proteína e saiba que a proteína vai te saciar. Então, esses 6 pontos você pode fazer de uma forma à vontade, sem culpa. Isso vai fazer com que você tenha um desafio sem sentir fome, e isso é importante para a gente, para nossa cabeça, não estar sentindo fome. Uma coisa é ter vontade, e muito normal, vez ou outra, a gente ter uma recaída, ter um dia pior e a gente acabar tendo alguma tentação. Lembra que não tem problema, você é um ser humano, você pode corrigir. O chazinho, o chá herbal, ali, além de queimar gordura, ele desintoxica. Então, principalmente depois que houve a jacada, dá-lhe chá. O chá, além de tirar, ele queimar gordura, ele tira a fome, ele tem uma porção de outras funções, tá? E fora que é ideal aqui, a gente não pode esquecer de falar da comida trash. Às vezes a gente não fala porque faz tanto tempo, né? Assim, refrigerante, até a Angélica falou do suco de esses industrializados. Gente, na dúvida, é água e chá e tá tudo certo. O resto não precisa, né? Então esquece dia do lixo, não tem o final de semana, dia do lixo, porque no final de semana você bota a perder
todo o controle que você fez durante a semana. Então, aproveita o final de semana para fazer as receitas que são postadas, né, para preparar a tua próxima semana. Aproveite o tempo que você tem para desfrutar de conhecer alguns alimentos mais saudáveis, tá? Então, essas as dicas que eu queria passar também para vocês e que vocês tenham um excelente desafio. Angélica, muito obrigada pelo compartilhamento. Pessoal, um beijo no coração, fiquem com Deus e ótimo desafio. Tchau, tchau, gente!